Alô, graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero saudar a todos os amados que estão ouvindo este vídeo, com uma boa noite, que a graça do Senhor continue sendo derramada em nossas vidas e que a cada dia nós possamos gozar deste privilégio de podermos estar servindo a esse Deus maravilhoso. E é com muita satisfação, muita alegria que eu estou me reportando à família Jerusalém. Quero externar os meus sentimentos também de gratidão a todos vocês, principalmente do Ministério da Família. Que Deus assim o abençoe a todos e que possamos em breve retomarmos os nossos EC6. Estamos com muitas saudades. Nesta noite eu queria compartilhar com os irmãos um tema muito importante, falando sobre a família, E eu queria que os irmãos pudessem me acompanhar com a leitura bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 17, e Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Versículo 17 do capítulo 6 diz assim: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Versículo 1 do capítulo 7 diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. O tema, meus irmãos, da nossa meditação é: não deixe que as águas do dilúvio destruam a sua família. Meus irmãos, a família de Noé, ela foi uma família privilegiada. E por que ela foi privilegiada? Todos os irmãos sabem, Nós temos aprendido isso no decorrer da nossa vida cristã, de que Noé foi um homem temente ao Senhor, um homem justo, íntegro na sua geração. E alguém já disse, irmãos, e com toda razão, que Noé, ele não foi, na verdade, um grande evangelista, porque, embora ninguém tenha crido na sua pregação, ele levou para a arca da salvação toda a sua família. Meus amados, e nesta noite eu queria realmente fazer uma pergunta interessante. Vale o seguinte: de que adianta ao homem ele ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Que valor tem um homem, irmãos, chegar ao topo da pirâmide e deixar para trás a sua família? Que prazer há em alcançar as vitórias mais consagradoras que possa acontecer e ver o seu maior patrimônio em estado de desmanche? Meus amados, nenhum sucesso vale a pena se o preço a pagar, amados, venha a ser o fracasso da família. Noé, ele não entrou só na arca. Aqui no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Depois disso o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca.
O texto diz, meus irmãos, que Noé, ele adentrou, né? Porque a arca tipificava, na verdade, irmãos, a pessoa de Cristo Jesus, que é realmente a nossa salvação. Jesus, ele é o caminho, né? É o único meio que nós vamos alcançar a vida eterna. E Noé, o texto diz que Noé, ele entrou na arca, irmão, levou quem? Quem ele levou? Levou a sua esposa, né? Quem mais? Levou os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E ninguém de sua família ficou para trás. Meus irmãos, hoje nós precisamos, mais do que nunca, batalhar de todas as formas em prol do nosso maior patrimônio. Nós não podemos abrir mão disso. Os irmãos sabem que a família tem sido hoje perseguida, bombardeada, tem sido, na verdade, irmão, descaracterizada através de uma mídia, né, comprometida com toda sorte de iniquidades. E isso tem impactado a família em pleno século XXI. E, meus irmãos, eu quero dizer que Noé trouxe sua casa, trouxe toda a sua família e entraram na arca da salvação. E todos foram salvos e sobreviveram ao dilúvio. Meu amado, minha amada, o exemplo de Noé deve motivar a mim e a você a lutarmos por nossa família. O nosso tesouro mais precioso, irmãos, não são os bens que granjeamos, mas a família que temos. Nós temos, irmãos, este privilégio. Eu louvo a Deus porque, em meio a esse momento tão difícil que estamos vivendo, nós temos, irmãos, tido livramentos, temos tido o socorro do Senhor. Ele tem sido realmente a nossa fortaleza, o nosso rochedo protetor. E graças a Deus, em meio a essa situação, né, dessa pandemia que está aí, as nossas famílias têm sido salvas pelo Senhor. E, meus irmãos, eu quero dizer também ainda que os nossos filhos valem mais do que toda a riqueza do mundo. Os nossos filhos são bênçãos de Deus para nossas vidas. E nós precisamos, a cada dia, dar a eles, irmãos, a cobertura, principalmente a espiritual. Precisamos ter essa convicção de que nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar, irmãos, uma geração que mais do que nunca está corrompida e perversa. Meus irmãos, como é importante para mim como pai e como avô hoje saber de que eu sou importante. A minha presença é fundamental para que tenhamos uma família alicerçada, uma família aos pés do Senhor, uma família onde ela possa gozar dos privilégios que a família de Noé gozou, irmãos, antes de acontecer o dilúvio, porque tinha no seu bojo um homem que temia ao Senhor. E como é importante, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E Noé foi um homem, irmãos, que em meio àquela geração totalmente descomprometida, irmãos, com o Criador, Noé era um homem que ouvia a voz do Senhor. E ele pôde, na verdade, passar as suas experiências, né? Era um homem que ele seguiu, irmãos,
toda a orientação do plano de Deus para a salvação, né, de todos aqueles que talvez obedecessem, como nem todos, irmãos, obedeceram, somente a sua família. Então, a sua família foi salva daquele juízo, irmãos, chamado dilúvio, que aconteceu e foi realmente uma situação das mais dramáticas. A semana passada, meus irmãos, eu falei em uma live para a família Manancial, de que no tempo de Noé aconteceu, irmãos, a primeira quarentena, né? Onde Noé ele teve que conviver, irmãos, 370 dias dentro de uma arca, mais de um ano, aguardando, na verdade, o mover de Deus. Imagine, meus irmãos, naquela época não havia as redes sociais, não havia, na verdade, irmãos, nada que pudesse haver uma comunicação. E eles tiveram que estar ali, ao lado de todos os animais que adentraram realmente a arca da salvação. E quando aconteceu, irmãos, aqueles dias, né, foram passados. Eles puderam, na verdade, sair, né, da arca por uma ordem do Senhor, para viver, na verdade, uma nova etapa na vida, né, deles. E realmente, irmãos, Deus ele tem propósito ainda para mim e para você nesses dias. E nós precisamos, na verdade, entender que esse momento de ficar em casa, né, é um momento não de cruzarmos os braços, mas de estarmos mais perto da nossa família, valorizando aquilo que nós temos, né? Esposo, né, ajudando mais a esposa e vice-versa, os filhos também contribuindo, né, com os afazeres da casa, enfim, a família é isso, né? A família, na verdade, ela deve superar, irmãos, todas as coisas quando nós conseguimos, né, auxiliar, conseguimos contribuir para que ela possa, na verdade, né, ser uma família de qualidade, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. E eu quero, meus irmãos, ainda falar que nós precisamos, mais do que nunca, fazer investimentos. E o melhor investimento que nós fazemos é investimento, irmãos, em oração fervorosa, em favor dos nossos familiares. E eu quero dizer também que ninguém que tem responsabilidade e compromisso com Deus pode ou deve abrir mão de sua família. Nós, irmãos, precisamos entender isso, de que nada neste mundo substitui uma família, o lar estruturado, não é? Os nossos filhos chamam, né, a família de Porto Seguro, seus pais. Como é importante a gente entender que nós somos, na verdade, como pais, né, como avô ou como avó, somos chamados por eles de Porto Seguro, porque eles veem em nós, irmãos, a participação, né, a contribuição e o amor que nós prestamos a ele todos os dias, né, no nosso convívio. Mas, meus irmãos, também eu quero dizer que nenhum pai pode desistir jamais até ver seus filhos salvos. Nós precisamos, irmãos, lutar, batalhar, né? Orar sem cessar. Não vamos desistir porque alguns não estão ainda no caminho do Senhor. Nós precisamos insistir até que eles sejam salvos. A palavra do Senhor diz isso, irmãos. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, o plano de Deus, irmãos, não é para o indivíduo só. O plano de Deus é para a família, né? Deus tem realmente uma visão ampla e Ele quer que toda a família possa alcançar a salvação. E mais adiante eu digo, meus irmãos, que a salvação dos nossos filhos é mais importante do que o sucesso deles. Muitas vezes, meus irmãos, nós investimos, né? Pensando, né, em eles serem bons profissionais, né, pessoas que possam galgar uma posição na sociedade. Isso é muito bom, é importante, também é válido, mas o mais importante de tudo isso é nós investirmos
né, na saúde espiritual dos nossos filhos. Querer que, primeiro, eles alcancem, amados, a salvação, porque eles alcançando a salvação, as demais coisas, com certeza, serão acrescentadas. Mas eu quero dizer mais uma coisa, meus irmãos. A Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo, íntegro, em sua geração, e Noé andava com Deus. Meus irmãos, que bênção de nós entendermos isso. E o versículo 11, né, do capítulo 6 diz o seguinte: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Meus irmãos, o versículo 11 aqui diz que a terra estava corrompida, invadida de uma violência sem par, amados. E que não é diferente dos nossos dias. A terra está cheia de violência. Há muito sangue inocente derramado. Há muita atrocidade acontecendo. E o homem continua, meus irmãos, indo de mal a pior, né? A cada dia se afastando e se rebelando contra o seu Criador. E eis, meus irmãos, um grande desafio para todos nós sermos como Noé. Noé fez a diferença no seu tempo, por meio de quê? De uma vida justa e íntegra. E isso só pode ser resultado de um homem que andava com Deus. Aí, meus irmãos, está, né, o X da questão. O homem que anda com Deus, ele é bem sucedido. E como é importante, amados, nós entendermos isso. E o maior segredo, né, o grande segredo para que a nossa família seja especial. Eu sempre digo, meus irmãos, que eu não tenho uma família perfeita, mas eu tenho uma família especial. Você também, né? Você tem uma família especial, uma família que você ama, que você se dedica, que você faz o que pode, né, para dar o melhor. Isso é importante. Deus quer que a gente faça dessa forma. Meus irmãos, quando Deus, ele quis, na verdade, né, segundo o relato aqui de Gênesis, quando ele quis destruir ou exterminar com todos os seres humanos por causa do pecado, com as águas do dilúvio, irmãos, Noé e sua família foram preservados diante do grande juízo de Deus. Portanto, meus irmãos, viver com integridade e justiça é defender e viver os valores do reino de Deus em nossos relacionamentos e em nosso trabalho também, e em todo o tempo fazendo diferença com nossas palavras e ações. Meus irmãos, é isso que nós estamos precisando. Viver o que pregamos, né? Viver realmente na íntegra o que Deus, na verdade, ele quer que façamos como aqueles que têm responsabilidade de cuidar, amados, do patrimônio maior que Deus nos concedeu. Então, eu agradeço ao Senhor por compartilhar com os irmãos, né, essa palavra, uma palavra simples, objetiva, né, mas que traz para nós sempre uma alerta, né, como se Deus estivesse assim, tocando uma trombeta para que nós venhamos acordar em alguns detalhes, porque às vezes nós relaxamos, às vezes nós pensamos que está tudo bem e sempre falta alguma coisa, né, para que possamos alcançar os objetivos do Senhor. Que Deus assim abençoe a minha casa, abençoe a sua casa, meu irmão, que todos os nossos lares sejam realmente cheios da presença do Senhor e que eu e você estejamos a cada dia vigilantes, porque o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade, irmãos, como mordomos que somos, um tesouro especial à nossa família. Que Ele mesmo nos abençoe, que Deus abençoe a toda a família Jerusalém e que vocês continuem prósperos, abundantes, servindo ao Senhor com alegria e que a bênção do Senhor que enriquece seja sobre nossas famílias e que Deus continue sendo glorificado através do nosso viver. Um grande abraço a todos, né, do pastor Paulo, lembrança a todos os irmãos, né, dessa amada família Jerusalém. Aqui eu tenho um respeito muito grande e um carinho, né, especial. Tchau, tchau.